Buenas pessoal, mais um vídeo sobre linhas de tendência no Excel e agora eu vou terminar a série do Excel falando da média móvel, né? Aqui tem uma explicaçãozinha, né? Então o que que ele diz aqui na ajuda do Excel? Diz que a linha de tendência suaviza flutuações dos dados para tentar achar um padrão. Então ela parte de um número específico de pontos de dados, depois a gente vai ver ali na opção período, determina a média desses pontos com base na média comum e usa o valor da média como um ponto na linha. Então, se eu definir período como 2, ele pega a média dos dois primeiros pontos, usado como primeiro ponto na linha de tendência de média móvel, primeiro ponto do valor seguinte. A média do segundo e terceiro ponto de dados vai ser usada como segundo ponto na linha, e assim vai. Então, o número de pontos na linha de tendência de média móvel é igual ao número total de pontos menos o especificado por período. Tá? Então, aqui no gráfico de expressão, ele dá um exemplo aqui de casas vendidas em função da semana, né, fazendo uma previsão para a linha de tendência. Aqui ele dá uma explicação, né, que a partir da versão de 2005 do Excel, ele mudou a maneira de calcular o R ao quadrado para a linha de tendência, né? Quando ele é definido como a interceptação cai como zero, né? Então, uma função aqui que é o linest. Será que essa função tem no Excel aqui? É igual a linest. Acho que não sei se tem, só se for uma versão mais nova. No meu aqui pelo menos não tem. Mas então, aqui tem um exemplo de dados de preço de produto em função de semana, né? De semana 1 a semana 20. Eu vou selecionar aqui e fazer o meu gráfico. Coloquei. E aí, eu vou só de novo, né? Títulos, tirar a linha de grade. Aqui seria então a semana. Opa, semana. E aqui o preço em reais. Se vocês enxergarem melhor, os 8 aqui. Ó, agora eu vou fazer a linha de tendência. Eu seleciono tudo, né? Ou posso colocar direto aqui sem selecionar, se eu não quiser, né? Aqui média móvel dos períodos já está a opção do menu suspenso, mais opções média móvel. Então, ó, período 2. À medida que eu vou aumentando, o que é o período 2? Quer dizer que ele pega a partir do segundo período o valor, ó, para fazer previsão. Período 3, do terceiro valor. 4, tu vê que a curva vai indo, né? Como eu tenho 20 pontos, ele vai até período 19 só, né? Porque o que que ele diz aqui? Ele diz que, ó, uma média móvel usa um número específico de pontos de dados. Então, o período determina a média desses pontos e usa o valor da média como ponto na linha. Então, se eu definir o período 2, quer dizer que a média dos primeiros dois pontos de dados é usada como primeiro ponto na linha de tendência de média móvel. Tá? Então, eu aqui vindo com o período 2, significa que a média do primeiro e do segundo dá esse primeiro ponto aqui, que é esse primeiro aqui, ó, que é o azul mais clarinho. Se eu ir com 3, ó, quer dizer que ele vai pegar o segundo, a média do segundo e do terceiro ponto para pegar o primeiro ponto de previsão. Então eu posso pegar n menos 1 pontos, por isso que a fórmula é assim de AT até t menos n mais 1 sobre n. Posso pegar, no caso aqui, como eu tenho 20, eu vou até no máximo 19. Né? Por quê? Porque como é que eu vou pegar, como é que eu vou trabalhar com 20 períodos para prever o 21º, o primeiro, 21º ponto que não tem, só tem só 20. Então o mínimo que eu consigo fazer seria pegar o anterior, né, fazer a média para prever apenas dois pontos da linha, né, da média móvel, que não faria muito sentido. Mas vejo que a média móvel é uma opção mais interessante do que eu trabalhar com ordem polinomial, por exemplo. Tá? É mais interessante trabalhar com uma ordem polinomial. A equação é essa aqui, então na verdade ela não tem uma equação, né? É equação baseada em média, né? Então não tem um formato de equação fechada, são apenas médias de pontos anteriores, né, levadas para a previsão seguinte. Comparando com a polinomial, né, eu até poderia fazer mais de uma regressão para vocês compararem. Eu poderia tentar fazer um polinomial aqui de ordem 6, ó. Olha como ela fica piorzinha. Ó. Se eu colocar o r ao quadrado, 0,80, né, parece aqui que a média móvel dá uma previsão melhor, mas teria que fazer a conta. Né? Teria que fazer a conta aqui dos valores da média móvel. Para fazer os valores preditos pelo modelo, eu teria que usar a fórmula aqui. Ó. Tipo, o primeiro ponto predito da média móvel vai ser a média do primeiro e segundo ponto. No caso aqui, 8,25 mais 7,49 sobre 2. Aí, para saber o segundo ponto da média móvel, vai ser a média entre o 7,49 e o 9,35. E a gente faria então essa previsão. Então a gente pode fazer a linha de tendência de média móvel usando a própria célula do Excel, né? E a gente consegue fazer então assim. Deixa eu botar aqui a legenda. Né? Então é um tipo de
E aqui na legenda sempre aparece o número de pontos da média móvel que a gente está, né, mínimo que a gente está usando para fazer a previsão, a partir do segundo ponto, terceiro, quarto, etc. Então, é um sistema de previsão bem interessante, quando os dados aparentam ser meio aleatórios, assim, ou aparentam ter um comportamento mais caótico, né? E também é usado para uma série de... Essa questão de dados econômicos também é interessante, dados inflacionários e tal. Pode ser usado para uma série de tipos de grandezas, né, no mundo real, para tentar fazer previsões ou entender o comportamento do, de sistemas aí, no geral, tá? Eu já falei em um vídeo aqui sobre a planilha de previsão, que é assim, ó, a gente seleciona os dados e vem aqui na guia dados do Excel, tem uma coisa parecida, que é isso aqui, ó, planilha de previsão, ó. Que quando a gente seleciona os dados, só que esse aqui, eu digo que é parecido, mas não é igual, que ele tenta fazer uma previsão para o futuro, daqui para cá. A média móvel tenta apenas ajustar os dados no intervalo, né, da nossa variável do eixo X. A previsão não, ela pega esses dados e tenta avançar para o futuro. E a gente pode fazer previsão para, no caso que eu tenho 20 pontos, né, para 5 pontos a mais, 6, 7, 8, 9, 10, para os 30 pontos seguintes, né, para 30 pontos, que seria até no 30º ponto, ou seja, os 10 pontos seguintes, já que eu tenho 20. E onde eu posso começar a previsão? Eu posso começar a previsão do 20 ou eu posso começar a previsão de pontos anteriores ali. Ó. Posso começar a previsão desde o segundo ponto. E terminar no 25º, intervalo de confiança, estatística da previsão, certo? Ah, e as opções aqui, como é que a gente como é que a gente agrega as duplicatas com média, com soma, com contagem de valores. E veja que o intervalo de valores, ele usa aqui, está usando uma média móvel. Ele faz a previsão meio com base em média móvel, aqui nos dados de intervalo de valores. Tá? E aqui o intervalo de x. Tá? Então é meio parecido, só que aqui deixa eu diminuir aqui. Aí tem a questão da sazonalidade, que eu posso detectar aqui também, né, ou não, manualmente. Incluir estatística de previsão. Mas a ideia, deixa eu voltar para cá e iniciar a previsão no final, que daí ele tem menos erro. A ideia é fazer uma previsão para frente com base nos dados do passado. Então, o que daria para fazer é pegar, ao invés de fazer previsão assim, conforme aqui a planilha de previsão, fazer um ajuste, ou não só com média móvel, mas um ajuste polinomial mesmo, algum outro ajuste qualquer, e a partir desse modelo fazer uma previsão com base nesse modelo, ou com base até em modelos mistos, né? Dependendo do comportamento do sistema como é que ele vai se dar no futuro. Tá? Então, são ferramentas que a gente pode concatenar usando o Microsoft Excel para conseguir fazer uma análise de dados bem interessante. Ok?